Vamos lá, bom dia. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda. Bom dia. Deixa eu já organizar aqui para eu poder começar a ler esse devocional maravilhoso, para a gente já começar o dia numa frequência elevada aqui, hein? Eu nem vi qual era o tema de hoje, mas bem interessante aqui. Vamos lá. Então, bom dia para você que está aqui. Bom dia para quem vai ouvir depois, né? Um pouco mais tarde. Então vamos lá, ou de manhã, ou à tarde, à noite, não tem problema, é sempre bom a gente ouvir uma palavra que faça com que a gente leve a nossa frequência, né? Então vamos lá, 16 de julho, Manual para a Vida, seguir o modelo de Cristo, um caminho para a elevação. Vamos ver. Em todas as circunstâncias da vida, temos o exemplo perfeito em Cristo. Ao nos perguntarmos como Ele agiria diante de cada situação, somos inspirados a alinhar nossas ações com o amor, a compaixão e a sabedoria. Esse exercício diário não apenas transforma nossas atitudes, mas também eleva a nossa vibração, trazendo harmonia às nossas relações e à nossa jornada espiritual. Em João 13, 14, 15, Jesus lava os pés dos discípulos e diz: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse gesto de humildade ensina que o verdadeiro poder está no serviço e no amor ao próximo, um exemplo perfeito para guiar nossas ações diárias. As qualidades que admiramos moldando o nosso interior para refletir externamente o que buscamos ser. Seguir o exemplo de Cristo é um chamado para transformar não apenas nossas ações, mas também nossa essência. Ao internalizar os valores de amor, compaixão e humildade, criamos um impacto positivo em nossa vida e na daqueles ao nosso redor. É um exercício contínuo que exige prática, mas que traz crescimento espiritual e uma conexão mais profunda com o propósito divino. Agir com amor e compaixão eleva a nossa frequência vibracional, criando um campo energético que atrai harmonia e paz. Reflexão do dia. É interessante aqui, né, quando nós colocamos aqui essa palavra de seguir, da gente poder agir com amor, com humildade, com o outro, o quanto isso traz uma leveza nas relações, na comunicação nas relações. Então, pra gente poder fazer isso daqui, eu preciso ter essa compaixão, eu preciso ter esse amor e essa sabedoria comigo mesmo, né? Com as minhas emoções, com as minhas sensações. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo me relacionar com o outro com muito mais leveza, não é? E o outro, assim, tanto na vida profissional, o relacionamento, né, no trabalho, ou até mesmo com a família, aliás, e principalmente com as pessoas que estão mais próximas a nós, né? Que geralmente as pessoas que estão mais próximas é ali onde a gente perde a paciência, é ali que a gente sempre acaba externalizando ali o que está dentro da gente, né? Sem a gente perceber. E às vezes a gente acaba sendo até mal agindo, né, de uma maneira mais agressiva com as pessoas que estão ao nosso redor. E a reflexão para o dia. Em que áreas da sua vida você pode agir mais como Cristo agiria? E aí, quando a gente fala assim, quando a gente consegue trazer para a consciência essa questão da sabedoria, o amor, quando a gente começa a olhar para o outro com amor, a gente consegue entender, a gente sabe que por trás daquela maneira, da pessoa como ela está agindo, tem toda uma vida, tem toda uma situação, tem toda uma história que muitas vezes a gente não sabe nem o que a pessoa está passando, né? Então, quando nós agimos com sabedoria, com o outro, quando a gente consegue alinhar, né, nos alinharmos, né, regular as nossas emoções diante das ações dos outros, a gente deixa de julgar. Então, quando a gente deixa de julgar, a comunicação ela fica mais leve. O que fazer? Escolha uma situação desafiadora do seu dia e antes de agir, pergunte-se: como Cristo agiria nesse momento? Permita que essa reflexão guie sua atitude
Então aqui é quando a gente tem a percepção mesmo, né? Quando a gente para, quando a gente se escuta verdadeiramente. Bom dia, Geise. É quando a gente para, quando a gente se escuta, né? Então quando eu consigo fazer isso, eu consigo sim refletir, eu consigo pensar e agir de uma maneira que não seja apenas no impulso, né? Eu não vou agir na defensiva. Então isso ajuda muito nas relações. Uma pergunta reflexiva. Como adotar o exemplo de Cristo para transformar suas relações e trazer paz para a sua vida? Então, como que a gente pode adotar, né, esse exemplo nas relações, de agir e olhar para o outro com amor, com compaixão? Então, geralmente, uma coisa que eu tenho feito muito é parar, sabe? Parar para ouvir. Muitas vezes a gente não escuta, né? Muitas vezes nós não nos escutamos. Quem dirá escutar o outro, né? Então, às vezes, o outro ele está querendo apenas ser ouvido. Apenas ouvir. A gente não precisa nem falar nada. Apenas ouvir. Eu acredito que isso aqui também ajuda muito. É uma sugestão, assim, maravilhosa. E a afirmação de poder. Eu sigo o exemplo de Cristo em amor, compaixão e humildade, vivendo em harmonia com o propósito divino. Então é isso, né? Quando nós temos compaixão, quando a gente vive ali com humildade. Por que humildade? A humildade aqui é quando nós trazemos e olhamos para o outro com igualdade mesmo, né? Não somos melhores, não existe ninguém melhor nem pior. Existe sim, não é? Eu tenho os meus direitos, os meus deveres, o outro também tem os direitos e os deveres. Então, quando a gente consegue agir com humildade, a gente consegue até ajudar muito mais o outro. E até quando nós estamos nessa frequência, na frequência do amor, na frequência da compaixão, na frequência da humildade, quando eu estou nessa frequência, é porque eu consigo ter isso em mim primeiro. Não é? Então é quando eu me trato com amor, como eu me trato com humildade, a maneira como eu me trato com compaixão, quando eu me escuto, quando eu me sinto. Então, quando eu consigo fazer isso comigo, eu consigo fazer isso com o outro. Então, as relações, elas ficam, não tem mais aquele elástico, né? Que fica aquela disputa, não. Ela afrouxa mais, fica mais leve, né? E principalmente quando nós ouvimos. Então, o fato de ouvir, de perceber o outro, isso aqui é incrível. Então, às vezes tem pessoas que já vêm falar com você daquela maneira mais rípida, né, brava, ou dependendo do trabalho, dependendo do que faz, com uma certa grosseria, mas só uma maneira de você parar e ouvir, de olhar para a pessoa, ou às vezes de falar um bom dia, sabe, um boa tarde, cumprimentar a pessoa ali, a gente, assim, desarma completamente a pessoa. Teve uma vez, eu estava saindo da casa da minha mãe, e aí estava passando um homem, né, ali, um morador de rua, e ele estava passando, era bem cedo de manhã, e aí ele olhou assim pra mim, eu olhei pra ele e falei, bom dia. Na hora que eu falei bom dia pra ele, ele olhou pra mim assim, de uma maneira que eu acho que ele não acreditou que eu tinha dado bom dia pra ele. Aí ele olhou pra mim e ele falou, moça, bom dia, você está muito bonita hoje. Eu falei, muito obrigada. E aí ele passou. A Geise falou assim, onde a bondade e a humildade habita, desarmamos qualquer situação ruim. Exatamente, Geise. Então, ele ficou... Eu acho que ele não acreditou que eu tinha falado bom dia. E aí, na hora, ele falou, nossa, moça, bom dia, você tá muito bonita hoje. Eu falei, muito obrigada. E aí, ele passou, ele seguiu. Então, e isso eu sempre faço. Às vezes eu tô na rua, tá passando, né? Tem pessoas ali mais humildes, moradores de rua, tudo que eu estou passando. Se a pessoa olhar, porque às vezes as pessoas não olham, né? Mas se a pessoa olhar pra mim, eu cumprimento. Eu falo bom dia, boa tarde. Então, eu percebo a maneira como a pessoa fica, o semblante da pessoa muda, porque quando a gente, o cumprimento é como se a gente falasse para a pessoa, né, eu vejo você, né, eu vejo você. Então é muito incrível isso, e são atitudes simples, né, quando a gente fala aqui, que hoje falou, né, de seguir o modelo de Cristo. Então é disso, é de olhar para o outro com compaixão, é de olhar para o outro com humildade, de olhar para o outro, de ter a sabedoria ali, para poder, para ouvir esse outro, para ver. Que lindo, Geise, eu fiz isso, olha, foi algo assim que, então hoje eu sempre faço isso, né? Então às vezes as pessoas, teve uma vez, eu passei
passei por um lugar, eu tava chegando de viagem, e ali era tipo era não, né? Uma moradia onde tem as pessoas que moram na rua, que ficam ali como se fosse, eu não sei se é um albergue, um abrigo, enfim. E aí eu fui passando, na hora que eu olhei, tinha um monte de gente assim na rua. Nossa, eu fui passando, passei assim de cabeça erguida e quem ia me olhando, eu cumprimentando, bom dia, boa tarde, sabe? Assim, eu cumprimento mesmo, passei cumprimentando. As pessoas, elas ficam até assim, se surpreendem, né? Porque muitas vezes quando a gente passa, o que a gente vê, passa por essas pessoas na rua, a pessoa tá com medo, com receio, né? Então não. E aí eu passei, então eu percebo na fisionomia das pessoas como muda. E pra gente poder agir assim, né, com o outro, ter essa humildade, ter essa sensibilidade, né, de olhar ali pro outro, eu preciso primeiro começar fazendo isso comigo, sabe? É quando eu olho pra mim, quando eu me sinto, quando eu me percebo, né? Então a gente consegue olhar para o outro sem julgamento, apenas assim, como um outro, né? Como uma outra pessoa, uma pessoa que está ali, que a gente não sabe, a gente não faz a mínima ideia do que aconteceu com a pessoa, às vezes até mesmo no trabalho. Tem pessoas, às vezes, que chegam no atendimento que está, nossa, daquele jeito, que está nervosa, que está brava, e às vezes, ok. E a gente só escuta, só o fato de ouvir, só o fato, quando termina a sessão, a pessoa já está assim, de outro jeito, de outra maneira. Mas justamente por isso, pelo fato de ouvir, sabe? Quando a gente escuta, a gente dá a oportunidade da pessoa ali externalizar, né? O que está ali dentro dela, às vezes que está incomodando, que muitas vezes ela nem sabe. Então, quando nós temos o conhecimento, então eu trabalho isso comigo primeiro, e aí assim eu consigo trabalhar, eu consigo fazer com o outro também. E o versículo, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. Então é isso, né? Quando a gente fala que hoje foi o manual para a vida, seguir o modelo de Cristo com carinho, com um caminho para a elevação. Então aqui a gente acaba elevando a frequência, a gente acaba tendo um dia que é um dia muito leve, né? Quando a gente consegue olhar para as relações dessa maneira, então isso ajuda muito, tanto na relação familiar, com amigos, no trabalho. Então é quando a gente olha para o outro. Mas quando a gente começa já de manhã, pela manhã, a gente conseguindo olhar para a gente mesmo, então é um exercício que eu faço, sabe? Sempre pela manhã. Então eu sempre paro, eu sempre vou me ouvir, eu sempre mentalizo, eu visualizo como eu quero o meu dia, o que eu espero desse dia, o que eu vou fazer para esse dia e o que eu vou fazendo durante o dia. Eu vou sempre lembrando, sabe? Puxa, mas o que eu desejei, o que eu visualizei de manhã, o que eu quero hoje? Eu estou seguindo aqui o que eu desejei hoje, o que eu quero hoje? Então, quando a gente começa fazendo isso, no primeiro momento, logo quando a gente acorda, a gente consegue depois, colocando isso em prática e fazendo isso, vai reverberando cada vez mais, né? É um exercício. Então, primeiro olhar para si, ter esse amor, ter essa compaixão, ter essa humildade, e aí a gente consegue, sim, compartilhar isso com os outros, né? Alimentar as relações para esse bem-estar, né? Então, isso é muito, muito incrível, muito divino, muito lindo. Então é isso, meus amores. Essa mensagem de hoje para que a gente siga aí na compaixão, para que a gente siga no amor, na sabedoria e na humildade. Na humildade sempre diante as nossas relações com a gente e com os outros. Então isso ajuda demais para que a gente consiga manter a nossa frequência elevada aí durante o dia. Um beijo com muito amor e até amanhã.